20 horas e 6 minutos. Rádio Jubileu 105.9, a emissora do coração. Programa A Voz do Veterano, aqui na Rádio Jubileu 105.9 e também transmitido pelo o canal da Rádio Jubileu 105.9 e também pelo Facebook Noel Ramos. Hoje nós temos um tema super importante para os nossos policiais e bombeiros militares, um tema que precisa ser muito avaliado, muito analisado por todos nós que fazemos a segurança pública. E também em relação às esposas dos policiais militares que parte desse universo e cumpre com a missão. Então, são temas importantes e que realmente toca a nossa natureza humana e principalmente a nossa vida social, espiritual e profissional. Então, hoje o programa quer apenas discutir, conversar, debater sobre esse tema que é importante para a nossa sociedade, porque é preciso que profissionais que já contribuíram para a nossa instituição tenham valorização, tenham dignidade quando deixam a missão que estão executando no serviço público. Então, hoje, hoje aqui na nossa Rádio Jubileu, estamos aqui para discutirmos. E ao meu lado está aqui o Nego Lau, Centro Moraes. Daqui a pouco o Coronel Barros vai estar presente e vamos dar essa contribuição a todos aqueles que participam do nosso programa. Boa noite. Boa noite, Noel. Boa noite, ouvintes. Boa noite, veteranos. Boa noite à população em geral. Mais uma vez estamos aqui para debater, né, os assuntos do dia a dia das nossas vidas, do nosso cotidiano. Aquilo que se refere aos policiais militares, bombeiros militares e suas famílias, né? A gente sabe que tem um ditado que diz assim: o bruto também ama, né, Noel? Sim, sim. E nós como somos o braço forte da sociedade estadual, da sociedade sergipana e da sociedade brasileira, que o policial militar hoje não atua só no seu estado, ele atua além do seu estado e além de fronteiras, né? Nós temos policiais militares aí em todo o Brasil, em missões de paz da ONU, né? Temos policiais militares aqui no Brasil, porque a nossa fronteira é gigante, uma fronteira gigantesca, e que nossos policiais militares fazem operações conjuntas com polícias de outros países, como Paraguai, como Uruguai, né? Bolívia, e aí vai. Então nós somos presentes em todos os lugares. Nós temos famílias, nós temos um corpo que dói, nós temos uma mente que é sobrecarregada demais devido ao nosso trabalho, que é o trabalho mais perigoso do mundo, é o trabalho de policial militar. E o policial militar enfrenta tudo que os senhores imaginarem, que a população imaginar enfrenta. O policial militar, ele entra na água para salvar vidas, ele sobe em árvore para salvar vida, ele entra na mata para salvar vidas, né? Ele enfrenta montanhas, ele sobe em um avião para de lá até saltar do avião, se lançar de um avião para salvar vidas. Então nós nos dedicamos nossa juventude, toda a nossa juventude, ao Estado brasileiro. Ao Estado brasileiro. Não é fácil, não é? Como tem um tema aqui, saúde mental, né? Sim, do policial militar. É uma das coisas que mais letal para nós, policiais militares. Que nós estamos vendo aí, essa semana morrendo mais 2 colegas nossos. Hoje morreu mais um colega nosso, né? O subtenente Vidal. Um jovem, menos de 60 anos de idade, Vidal tinha. Vidal na faixa de 55 anos. Um cara jovem, com muito futuro pela frente, onde hoje a perspectiva de vida da população brasileira é no mínimo 75 anos,
né? Perspectiva de vida, e nós, policiais militares, com a carga que temos, com o trabalho árduo que temos, com aquela carga de adrenalina, a pessoa chegar, enfrentar marginais com fuzil, enfrentar marginais numa boca de fumo armados, para salvar a vida de terceiros. Ele não vai normal para aquele local. Um ser humano normal, ele não vai. Mas o policial militar tem que ter aquela força de onde não tem. Primeiramente, preparar o espírito para entrar, né? Já preparado para morrer, e quando vem vivo, vem no lucro. Então, tudo isso adoece, acarreta doenças, e o nosso corpo, nós somos humanos. Uma hora, a conta chega. E a conta chega bem rápido para nossos policiais militares. Então Moraes, você pode até falar com mais clareza, porque você passou por isso. E o que acontece? Veja, como é possível Fale perto do microfone. Como é possível um profissional de segurança pública que passa por dificuldades na segurança pública, na questão financeira, na questão estrutural, na questão profissional, na questão social. E como é possível um policial que vai para a reforma ele ter uma saúde mental digna, eficiente, ele possa viver em paz, na verdade? Como é possível hoje, se antigamente era pior, hoje não está essas coisas também hoje? Veja bem, o policial militar, praça, estou falando mais do praça, né? Aquele que é o homem de execução, que é o soldado, o cabo e principalmente o sargento. O sargento que pega a carga todinha, né? O sargento e o cabo é quem pega a carga todinha do serviço, que é o responsável pelo serviço, é ele que tem que tomar as decisões ali na rua, né? Então, esse profissional, ele, quando chega no serviço, ele já vai sabendo, não vai sabendo o que vai pegar pela frente. Nas ocorrências existem óbitos, né? Às vezes tem que matar algum meliante, às vezes o colega nosso é ferido, às vezes o colega nosso morre, e tudo isso vai acarretando na vida pessoal do militar, do homem. A gente tem certas situações, na CPRV, o colega trabalha na CPRV, na Polícia Rodoviária Estadual, onde tem um índice de acidente muito grande, né? Final de semana, o que mais tem é morte no trânsito, aqui em Sergipe e no Brasil todo. Aí o policial vai lá, pega vai tentar salvar a vida de uma pessoa que está prensada nas serragens, pessoa morta, pessoa toda mutilada ali. E aquilo ali vai guardando para dentro desse ser humano. Quando ele chega em casa, ele fica com aquela imagem dentro dele, né? E tudo isso vai entrando na mente do policial militar. Nós somos humanos. Nós temos um limite. Imagine isso, 30 anos das nossas vidas, trabalhando com perigo, trabalhando, fugindo da justiça, né, Coronel Barros? Porque a justiça persegue o policial militar. O senhor vai para hoje o policial vai para uma ocorrência de doméstica, chega lá, esse povo é tudo cheio de mimimi, aí começa a partir para cima do policial, para querer tomar a pessoa da mão do policial, às vezes uma coisa simples. E acaba virando uma ocorrência de grande vulto. E a população, a sociedade começa a massacrar aquele policial, ele é afastado do serviço, ele é afastado do serviço, às vezes é preso, ameaça perder o emprego, passa 3, 4, 5 anos ali naquela aflição, depois retorna para o serviço como nada tivesse acontecido, mas aquele alinhamento dele já esbagaçou. E ele vai passar a trabalhar com medo. Não é medo do marginal, é medo do que pode vir para ele, né? É medo da corregedoria, é medo daqueles nossos colegas que ficam trabalhando ali nos gabinetes só para arrebentar com a gente. Não é só na Polícia Militar, em qualquer órgão público temos a corregedoria, temos as pessoas que avaliam a conduta dos seus servidores, e o policial militar, eu sempre digo, Coronel Barros, quando ele erra, ele só paga com a vida ou com a liberdade. Né? A curto prazo,
com a liberdade. A longo prazo com a vida, porque ele adquire uma doença, pega um estresse. Como policial militar tem que ser o cara forte para o público, né, coronel? Mas quando chega na casa dele ali, na solidão do lado dele, ele está lá sofrendo, às vezes chorando no travesseiro, rezando, procurando uma orientação espiritual, porque está acabado. Quando chega a idade de aposentar, com os 30 anos de serviço, o cara com 50, 52 anos, a vida dele está acabada. Ele vai procurar uma saída onde? Muitos vão para o alcoolismo, outros vão se isolar, e muitos estão ali, doentes dentro de casa. Você não vê mais o policial militar na rua. A saúde mental do nosso policial militar é ruim, é péssima. Por isso que hoje morreu mais um policial. Esse mês já morreram mais de 12 policiais com idade menos de 60 anos, devido ao trabalho estressante, ao trabalho estressante, devido à doença mental que a gente tem, que a gente sofre, Noel, devido ao nosso trabalho, problema. O trabalho do policial militar é o trabalho mais estressante do mundo. É comprovado. A vida útil do policial militar, principalmente das praças que trabalham no técnico da atividade fim, é entre 52 e 58 anos. E pode observar, essa semana morreu o coronel com 60 anos de idade. Hoje morreu o sargento, o subtenente, com 55 anos de idade. Semana passada morreu, há 15 dias atrás, morreu Israel com 54 anos de idade. Isso aí é o cotidiano, isso a gente vê, que as redes sociais hoje mostram pra gente. Sim, sim. Então a gente precisa trabalhar melhor a mente dos nossos colegas, que nós estamos aí para tudo. Nós estamos aí para tudo. E nós não temos condições financeiras de suportar, para arcar com a nossa saúde assim que a gente se aposenta, porque o salário do policial militar é injusto. O policial militar ele se dedica ao Estado, desde o dia que ele vai estar fazendo pela primeira vez, até o dia que ele vai para o caixão. Até o dia que ele vai para o caixão, e vai cedo. Então o Estado brasileiro tem que ter uma atenção melhor para os seus policiais militares. Nenhum país que se respeita, não estou dizendo só Sergipe, todo o Brasil, um país que se respeita, ele trata bem o seu veterano, que é a gente que segura a onda aí, queira ou não queira, nós seguramos a onda. Agora, infelizmente, essa política devasta que existe em algumas pessoas que vivem naquele mundo deles, no mundo de coisa ruim, tudo que não presta para o policial militar. Tudo que não presta para o policial militar. Quando o policial militar tem uma ocorrência que tem alguma pessoa, como teve aquele camarada lá do Rio de Brasília, né? Que o policial militar prendeu 2 pessoas que estavam traficando drogas, veio um elemento de um partido aí para querer tomar da mão do policial as pessoas que estavam traficando drogas, dando carteirada dizendo que é deputado distrital, né? E aqueles policiais ali vão sofrer as consequências porque eles vão para cima, eu sei como é, já passei por isso, vão para cima, e trata o cara como se fosse uma carniça, e os urubus em cima. E eles fazem isso, eles trabalham assim. E a mente daquele colega ali vai ser a mesma, mas não. A sociedade perdeu um profissional, porque eles sabem que está certo, dentro da lei, mas existe esse lado perverso da política brasileira que corrói a mente do nosso policial do militar. Veja, Moraes, não só o policial sofre, como deixa uma herança para as esposas. Eu quero aqui falar de novo sobre o primeiro tema, que é a saúde mental do policial e bombeiro militar da reserva remunerada e da reforma por invalidez. Aí eu queria, como o coronel comandou batalhões, comandou unidades, ele deve ter uma noção de uma realidade que ele viveu e do que ele vive e observa. Então, coronel, essa realidade é uma prática, ou seja, uma vivência que tanto os policiais que vão para a reforma, por invalidez ou remunerada, que toca a sua família, toca a sua vida, atinge de forma real? Boa noite, Noel. Boa noite, Moraes. Boa noite a todos os ouvintes. Olha,
A gente trabalha na rua o tempo todo, né? A gente sabe mais ou menos. Então, assim, eu vou falar aqui que quando a gente logo adentra, entra na polícia, que vai para a rua, ser jovem, você não percebe tanto essa pressão. Então, com o tempo também, isso vai acumulando, você vai acumulando essa parte. E quando você chega numa determinada idade, é onde começa a aparecer esses transtornos. Transtornos psicológicos mesmo fortes. Por quê? De um tempo de polícia, você passa a perceber a pressão que está em cima de você, é a pressão de você chegar em casa vivo, é a pressão de você responder alguma coisa na justiça, é a pressão de você responder a seus superiores hierárquicos, ali na parte burocrática, na parte disciplinar. Então é o seguinte, você trabalha 100% sob pressão. Então, esses transtornos, eles são comuns, e assim, a maioria dos militares, a gente quando vai para a reserva, se você não tiver assim um acompanhamento psicológico bom, ou uma cabeça boa para você ir lidando um pouco com aquilo, você geralmente vai acabado, você vai doente para casa. Coronel, antes do senhor concluir, o senhor me chamou a atenção de uma fala aí. O acompanhamento psicológico adequado. A minha pergunta é, existe esse acompanhamento na instituição, na época do senhor e atual? Na minha época, ainda a gente iniciou no HPM, né, Moraes? Tinha uma parte tinha um acompanhamento psicológico no QCG, mas demorou também muito pouco. Hoje tem ainda, né? Eu não sei assim se hoje tem. Como eu estou afastado da atividade, né? Estou na reserva. Eu não confesso aqui, não sei se tem, né? Tem, Moraes? Pronto, veja só. Passou um bom tempo sem ter acompanhamento nenhum. Né? Antigamente, o policial militar se envolvia em uma ocorrência de grande vulto, o que é que acontecia? Ou ia preso, sabe, pensa que começasse a bater, batendo recolher para o xadrez. Não era isso que acontecia? Era isso mesmo. E o cara ficava ali, adoecia. Hoje não, hoje temos acompanhamento. O SEDASP tem um acompanhamento psiquiátrico hoje. Se o policial militar se envolver em qualquer ocorrência, hoje aqui em Sergipe, ele vai ser afastado da função, atividade fim, ele vai passar a ficar à disposição do núcleo psicológico, do núcleo psiquiátrico, e vai ser feito os tratamentos dele, para ver se o colega tem condições de retornar ativa ou não. Né? Tem que ser justo. Hoje temos. Antigamente começou a ter, mas não valorizava muito o policial militar. Né? Isso. Como hoje nossa corporação tem muitas pessoas entraram assim mais modernizando, é necessário porque isso está acontecendo no mundo todo, né? Está valorizando a pessoa hoje, mas não quer dizer que quem já estava há muito tempo vai ser beneficiado por isso, que as sequelas já estão aí. Daqui para frente, creio que vai ser melhor. Mas temos esse tratamento, temos assistência junto ao Providas, certo? Uma coisa acertada que a Polícia Militar está fazendo. Hoje temos profissionais para acompanhar, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Que um universo que nós temos hoje de 12 mil militares da Polícia Militar, entre ativos e veteranos, e seus pensionistas, nós temos na faixa de 3 ou 4 profissionais para atender essas pessoas. Mas veja bem, só uma observação, Moraes. Tem o acompanhamento, mas isso não quer dizer que aquele transtorno foi curado, não. A gente vai para a reserva, então tem transtorno que você vai levar para a vida toda. Sem dúvida. Por quê? Porque o nosso trabalho é 24 horas sob pressão e sob risco de vida. Com certeza, Coronel. Não é isso? Exatamente. Então é o seguinte, existe esse acompanhamento, mas ainda é pouco, muito pouco. E essa muitas das vezes, numa pequena melhora que aquele militar apresenta, ele é colocado de novo na rua. Então, assim, eu defendo que deveria haver um rodízio, entendeu? De funções. Então, não é a pessoa passar a vida toda num gabinete na parte administrativa, não é a pessoa passar a vida toda no choque,
Não é pessoa. Então, em países de primeiro mundo, eles eles fazem esse rodízio. Ele fala o seguinte, como alguns países têm, a polícia tem creche, o que é que eles fazem? Ele coloca o militar ali 1 ano, sai, ele vai para uma função administrativa, depois ele vai para a rua, depois ele vai para... Então, há esse rodízio para não viciar e não traumatizar também o militar. Agora, Coronel e Moraes, eu conheço um caso, não é um caso, conheço outros casos, que é importante esse tema. O militar, ele tem problemas psicológicos, não sei quais o diagnóstico dele. O que é que acontece? Ele trabalha no HPM e quando ele chega em casa, ele mora no condomínio, ele se tranca no quarto dele, aí o tempo dele é só ouvir música. E aí me chamou a atenção. E o pessoal que trabalha no condomínio me disse, Noel, esse policial, ele tem problema psicológico. Ele trabalha no HP, mas quando ele chega em casa, ele se tranca e o caso é sério. Aí veja, um militar desse, qual o tratamento que ele está tendo? E se ele for para a reforma, ele vai ser curado? Não vai ser. Não, mas Então, também, mas veja só, nós temos, porque nós somos brutos, né, Coronel? Nós somos brutos. Certo. A gente não quer ir no médico, a gente não quer um abraço de uma mãe da Não, gente. mas é diferente esse caso. Bom, deixa eu concluir. Certo. Deixa eu concluir aqui, por favor. Certo. Certo? Não quer ser um de machão. Nós temos que ser isso e procurar ajuda. Porque se a pessoa está precisando de ajuda, ele tem que procurar ajuda. Porque o Estado não vai... Não, Moraes, mas esse caso é um caso concreto. Não é que ele tem... Não, mas primeiro você tem que entender a minha questão, né? Para você falar com propriedade. O que eu estou dizendo é que esse caso não é um caso, são vários casos, em que o policial está doente, é designado para trabalhar no HPM, ele fica o tempo dele lá, quando ele vem para casa, ele continua doente. É isso que eu estou falando. Não é que ele não queira ser tratado, ele está sendo tratado. A questão é, esse cidadão indo para a reforma, ele vai curado? A minha pergunta é essa. Ele vai curado? Você acha que ele vai curado? Veja bem, toda doença, a meu entender, toda doença, a pessoa tem que procurar querer a cura, né? Tem pessoas que não querem ser curado, que não admitem que está doente. Muitas pessoas cometem suicídio porque não procuram ajuda. Não se desabafa com ninguém, isso é da pessoa. Se o Estado está dando assistência a ele para ele se curar e não está surtindo efeito, cabe tanto ao corpo médico melhorar o tratamento dele, quanto a pessoa, a família também, que tem que ter apoio da família, né? Da família, procurar ajudá-lo. Porque doença psíquica, ela é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar em conjunto. O Estado, né, dá a assistência que deve dar, e a família, principalmente a mãe, a esposa, os filhos, né, que muitas vezes a pessoa está com problema, até um filho seu, um filho nosso, está com problema de depressão, isso nada, me desculpa a palavra, é maricagem, é viadagem, essas coisas, a gente sempre fazia isso, né? Ao invés de ajudar, vai querer bater, aquela pessoa vai piorar, e vai chegar um limite dela que ela vai querer ter até a própria vida. Se a pessoa não está curada, obviamente que ele vai adoecer, vai ficar mais doente ainda, né? Cabe à família acompanhar, cabe aos colegas de trabalho observar, procurar, dar uma orientação, saber como vai falar, né? Porque se a pessoas para mim dizem assim, lá, procura um psicólogo, eu começo a dizer que nada, eu de psicólogo, porque eu estou errado, né, Coronel? É ignorância por minha parte. Então tem coisas que dependem do Estado fazer, mas tem coisas muito que dependem da gente querer receber aquele tratamento, né? Porque aí tem o livre-arbítrio, você vai ou não vai. Mas, Moraes, é o seguinte, tem determinados transtornos, tem determinado tipo de doença psicológica que não é percebido com facilidade por colegas ou por familiares. Isso. Há necessidade de um profissional. E outra coisa também, esse profissional é que vai saber abordar aquela pessoa que passa por aquilo ali para não causar um impacto maior. Por exemplo, ninguém quer ouvir, às vezes, de um companheiro de farda que está ali naquele determinado momento, o cara chegar para ele e falar bem assim, você está doente. Ele não vai assumir isso, entendeu? Então, um profissional
percebendo isso no militar. É por isso que eu defendo o seguinte, que todos os militares, eles deveriam ser obrigados a, uma vez por mês, de questão de 1 hora, meia hora, ele tem uma consulta psicológica. Sim, sim. Então, assim, independente, porque o profissional é que vai identificar, Isso. né, a anomalia ali, o que aquela pessoa está passando. Diferente assim, é muito diferente de um companheiro seu, você está ali na viatura, você está na brincadeira e um companheiro diz assim, rapaz, você precisa disso. A gente não vai levar isso a sério, às vezes, por quê? Encara numa brincadeira, às vezes a tonalidade que foi passada não é a forma correta, às vezes vem com tom irônico, às vezes o cara diz, pô, como é que você vai dizer se você não é especialista nisso? Entendeu? Então, assim, o militar, ele deveria, assim, uma vez por mês, olha, em cada batalhão chegaria ali o psicólogo e dizia, olha, terça, quarta e quinta e sexta semana eu vou estar aqui, vou falar com todos os militares, meia hora para cada. E aí sim, aí ele ia ter o prontuário lá certinho e ia fazendo o diagnóstico. É um grande fator para a gente evitar esse problema que a gente passa hoje na reserva. Agora, veja só. Eu assisto, eu trabalhei em outros estados, e antigamente aqui também tinha aqui. Se o comandante da sua corporação, nós temos uma corporação, temos nossos superiores que observa tudo da gente, né? Uma empresa tem a pré-eleição, e quando ela vê que algum colaborador está com algum problema, ele manda procurar o setor pessoal e vai conversar. O nosso comandante, tem um soldado, um cabo, um sargento, tem um capitão ali, observa que aquele policial está diferente. Ele vai fazer, você vai ser encaminhado para o serviço social, porque antigamente tinha isso aqui. Encaminhar para o serviço social, a corporação, e lá vai ter que fazer o tratamento que tem que ser feito, mesmo sem ele querer fazer, porque o cara não vai dizer que está doente. O cara não vai dizer que está, ele vai dizer que admite que está doente, né? A corporação tem essa obrigação de fazer, não faz, só faz quando vê que chegou ao limite, ao extremo. Mas deve ser observado, como o senhor diz aí, antigamente nós tínhamos na corporação, de 2 em 2 anos, nós tínhamos que passar por um exame de saúde, né? Físico, mental e psicológico, para saber a condição que nós estávamos, para engajamento e reengajamento. Hoje eu não vejo mais isso acontecer. Você ia fazer um curso de formação, passava por exame de saúde, tinha que fazer eletrocardiograma, né? Eletroencefalograma, não sei se faz mais. E antigamente era mais bruto. E hoje está tão fácil as coisas, ninguém ser obrigado a fazer. Obrigado a fazer. Obrigado a fazer exame toxicológico. Que é justamente isso que eu estava falando aqui. Essa obrigação, eu não digo nem de 2 em 2 anos, de 6 em 6 meses, vamos dizer assim. Agora, Moraes, vamos dizer o seguinte, olha. Não é porque ele é um capitão, um tenente, coronel ou outro, que ele vai ter a sensibilidade de perceber esse transtorno numa determinada pessoa. Isso. Entendeu? É o dia a dia. Nós temos oficiais que ele é aquele cara, ele é ignorante até com ele, principalmente, né? Oficial também que precisa de tratamento. Homem, exatamente, né? Um homem. Então é o seguinte, determinados tipos de transtornos pode ser percebido, meu amigo, é só pelo profissional de saúde. Entendeu? Às vezes eu sou o capitão ali da tropa, eu confesso para você, durante meu tempo que eu comandava batalhão, eu observava na pré-eleção, observava o comportamento, eu observava o porquê. Então, assim, eu não era aquele cara que era, não, você fez isso, pau. Não. Exatamente. Entendeu? Eu procurava saber, às vezes chegava... Quantas vezes tinha ali 10 partes minhas que o cara chegava atrasado? Aí chegava a dizer assim, não, você tem que ser... Vai ser punido. Eu chamava o cara e procurava saber por que ele estava chegando atrasado. E às vezes, meu amigo, o problema dele estar chegando atrasado era grave. Era coisa para... Ele precisava muito da ajuda do comandante do batalhão, entendeu? Sim. A gente sabe dessas coisas. Então, eu defendo que o cara de 6 em 6 meses ele seja submetido a uns exames gerais. Ele vai no HPM, ele faz exame de sangue, ele tem uma parte psicológica, tudo. Isso
prevenindo para ser um cara melhor na reserva. Veja, coronel, Com certeza. o ponto que eu puxei aqui, talvez os senhores não captaram a minha mensagem, mas eu vou esclarecer novamente, os casos concretos. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo concreto. Trabalhou um militar na guarda do QCG, que ele tinha problema de saúde, problema psicológico, uma função super importante, que é onde está a segurança da unidade, que é onde está a segurança dos policiais, e aquele policial era um policial com problema psicológico. Então, um cidadão desse tem que colocar ele para um especialista avaliar e afastar ele. E aí é onde eu digo, muitos policiais aqui em Sergipe, com problemas psicológicos, encaminhava ele para o HPM, não sei se ainda tem, mas eu acredito que ainda tenha, como se trabalhar no HPM fosse um tratamento. É isso que eu quero dizer. É justamente Esse isso. É o grande problema. Exatamente. Justamente isso que eu estou falando, Noel. É o seguinte, olha, determinados oficiais, ele percebe ou o cara apresentou determinado tipo de problema, tira ele lá, bota ele para uma função de guarda ou numa função errado. Coronel, né? antigamente, quando o policial militar tinha problema mental, ele era aposentado, certo? Não tem vídeo, passa a ver a pergunta médica. Não adianta segurar um ser humano numa função tão perigosa que é a função de policial militar, que usa armamento, que trabalha com vidas. Ele com problemas mentais, ele fica permanecendo na corporação. Infelizmente hoje, com essas vantagens de promoções, essas vantagens de áreas, muitos colegas escondem as doenças para que possam permanecer nas vantagens financeiras, porque se aposentou, o policial militar perde muito. Então, muita gente esconde a doença para ficar trabalhando, a verdade é essa. Então, Moraes, criaram aquela restrições. E aí era o segredo. Alguns, obviamente, sabiam que se fosse para reforma, por maldade, porque o soldado que tinha problema de saúde, ele iria como terceiro. Mas aí o pessoal não queria reformar ele como terceiro, só queria reformar ele como soldado. Aí o cara aí preferia ir trabalhar com restrição, ou não? É o que você está falando. Mas não tem que querer, né? Tem que fazer o que é perceber. Pronto, nós temos hoje colegas nossos, eu digo que eu sei, amputados, com membros amputados, estão trabalhando, porque não querem perder as vantagens. Porque erraram, coronel, quando fizeram aquela reformulação da lei da Polícia Militar em 2016, onde botou o policial doente na vala comum. Que isso aí tem que ser resolvido. Lá em Alagoas, o policial militar, ele é soldado. Ele é carreira de soldado lá até segundo sargento. Ele pode ser promovido até segundo sargento. Quando chegar a segundo sargento, ele tem que fazer o CAIS para chegar até subtenente. Se o policial militar em Alagoas sofreu um acidente de trabalho, ele soldado sofreu um acidente de serviço, ou ficar doente em relação ao serviço, ele vai se aposentar e vai levar a promoção de segundo sargento até a carreira que ele poder chegar. Que é o correto, né? Olha, você ia chegar a segundo sargento. Se ele for segundo sargento e tiver feito o CAIS, ele vai chegar até subtenente. Porque a carreira dele foi interrompida, não foi por vontade própria. Foi por conta da doença adquirida durante o serviço. E aqui em Sergipe isso acabou. Isso acabou. Eu sou de acordo, sim. Você completou seus 30 anos, beleza, você chegou aos seus 30 anos, você é capitão, pode ser para casa como capitão, beleza, isso aí tudo bem. Você chegou ao seu ápice ali, da sua carreira. Mas se você é um aspirante oficial, concluiu o seu curso de formação, vai trabalhar, sofre um acidente, fique capacitado, você perdeu sua carreira até capitão. Você tem que se promover a capitão. Promovido não é dar o dia de capitão, não. Se promover a capitão e ir para casa, porque era até onde você fez o curso para ser capitão. Para ser capitão. E foi interrompido por decorrência do seu trabalho. Não foi irresponsabilidade sua. Você não estava tomando cachaça, você não estava brigando, você não estava fazendo nada na rua. Se for uma coisa que você fez de forma particular, ali você paga com as suas consequências. Mas infelizmente o Estado de Sergipe não é assim. Aí o colega pega um atraso desse aí, vai perder dinheiro, vai perder a carreira dele, né? Ele vai dizer, não, vou continuar me arrastando aqui.
fica ali se arrastando, porque a promoção vai vir e ele vai sofrer. Concorda comigo, Coronel? Então, Moraes, então por isso que eu digo que esse tema que nós estamos discutindo aqui não é qualquer pessoa que vai entender. Por isso que nós precisamos de representantes militares que tenham condições de debater isso lá no parlamento. Dizer, não, nós, policiais militares, temos direito nisso, temos direito daquilo. Só é possível assim. Por isso que eu sempre digo, nós precisamos de representantes no parlamento. É um direito nosso. É um direito nosso. Se todas as classes têm um representante, por que nós não queremos? Porque nós somos piores do que os outros? Não. Agora, esses temas só serão possíveis com pessoas que conhecem a causa. Um civil vai conhecer essas questões que nós estamos debatendo aqui? Não vai. Não vai. Então, por isso que olha, um policial militar. Veja, o senhor sabe muito bem, o senhor comandou, Moraes aqui foi do operacional e até na Força Nacional, sabe que um policial militar, um profissional que carrega uma arma, ele precisa estar com a mente cristalina, com a mente organizada, com a mente preparada. Aí o senhor imagine, o cara passa todo tipo de tortura, aí vai para a reforma, mas ele leva uma arma no lado, né? E aí? Como vai ser essa vivência desse policial? Por isso que nós precisamos nos conscientizarmos da necessidade de termos uma polícia que valorize tanto os policiais da ativa quanto os da reforma. E dando a ele um exemplo que o coronel disse. Todo mês, um acompanhamento psicológico, porque eu acredito, o senhor sabe muito bem, um batalhão, como o senhor comandou o batalhão, seria dificuldade um psicólogo num 3, 2 dias fazer um acompanhamento daqueles policiais? Não fazia, não. Entendeu? Não tem dificuldade. Agora, é só questão de querer, né? Só questão de querer. Entendeu, Moraes? Estou entendendo. Chegou uma pergunta aqui de um colega nosso aqui, Pronto. Zé Edivaldo do BESP. Ele fala aqui, a pergunta aqui. Lau, boa noite, irmão. Aqui no programa eu acho interessante esses comentários sobre os direitos com relação à doença. Pergunto, como está a situação dos bespianos nesta mesma forma, se tem alguma segurança em lei? Bom, Edivaldo, veja só. Até o mês passado, não existia segurança nenhuma para os bespianos. Os bespianos estavam trabalhando como se fossem indigentes. Tinha um decreto, deixa eu mostrar aqui o decreto que está aqui para mostrar para os senhores. Coronel. Esse decreto aqui, olha, essa portaria de 31 de outubro de 2015. Dizia assim nessa portaria: procedimentos preliminares da confecção do atestado de origem, coronel. Olha, atestado de origem é um processo administrativo militar que via documentar as lesões, consequências de acidentes ocorridos durante o serviço ou em decorrência destes, que possam originar incapacidades físicas temporárias ou permanentes aos policiais integrantes da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Parágrafo único. Aplica-se o dispositivo neste artigo aos militares em formação e aos da reserva que, quando revertido ao serviço ativo, exceto a reversão por serviço ativo mediante aceitação voluntária. Ou seja, o pessoal do BESP não tinha direito a nada em relação ao tratamento de saúde decorrente de trabalho do acidente de serviço. Nós nos reunimos com o comandante-geral, Coronel Barros, no mês de janeiro, tivemos uma conversa com ele, a associação foi eu e o senhor Murilo, e solicitamos a ele que revogasse essa portaria. O comandante disse que não tinha conhecimento dessa portaria, e quando foi no BGO do dia 27 de janeiro de 2026, o comandante da Polícia Militar revogou esse dispositivo, certo? Revogou, está aqui esse dispositivo,
disposição deste artigo aplica-se também aos militares em formação, aos da reserva remunerada, quando convocados para o serviço ativo, nos termos do artigo 6º, do artigo 91 da Lei 2066. Ou então, foi revogado. Se o policial militar do BES sofreu algum problema de saúde durante o serviço, um acidente durante o serviço, hoje está amparado em lei. Graças à ação da Associação dos Militares da Reserva, em comum acordo com o comandante da Polícia Militar, que viu que era uma aberração, que o comandante de 2015, eu não sei quem era, fez essa portaria prejudicando os vespianos. Hoje nós temos vespianos que sofreram acidente de serviço, antes de ser dessa revogação dessa lei, que simplesmente o HP mandou ele para casa. E para entrar no BESP tem que estar bem de saúde. E para sair também tem que estar bem de saúde. Né? Mas hoje, Sargento Edivaldo, pode ter certeza que os senhores estão amparados por lei. Se o senhor sofreu algum acidente decorrente do serviço ou adoecer decorrente do serviço, o senhor vai procurar a unidade médica, vai pedir para fazer o inquérito sanitário de origem ou fazer o atestado de origem, e o Estado vai ter que dar todos os direitos aos senhores, possivelmente até um auxílio invalidez ou uma reforma por invalidez, que tem as vantagens do senhor não pagar imposto de renda, se for decorrente do serviço, e ter um auxílio invalidez para cuidar da doença que o senhor adquiriu durante o serviço. Hoje, depois que a Associação dos Militares da Reserva de Sergipe passou a trabalhar esses direitos dos vespianos, hoje os senhores têm direito, e agradeço aqui ao comandante-geral por ter feito, por ter atendido o nosso pleito e revogou. Isso é uma realidade, que não existia. Vejam a importância, né, de uma associação, né? Sim. Veja a importância do representante da associação. Então é o seguinte, veja que essas conquistas, meu amigo, fluem, surgem, né? É da associação. Sim. A associação vai lá, a demanda chega lá, ele vai, analisa, faz os requerimentos, corre atrás. Então, assim, isso aqui é uma vitória nossa, é uma vitória dos veteranos, é uma vitória da associação, é uma vitória para todos. Então, os bespianos estão de parabéns, né, pela conquista. Sim. E outra, e não para por aí não, viu? Então, diversas outras demandas, principalmente para o BESP, que ele volta para o serviço ativo, nós estamos lá na associação, também luta para... Eu não vou passar aqui, porque quando a gente passa uma determinada luta, que você não conquistou aquele pleito, mas você causa uma expectativa muito grande. Sim. E, ao mesmo tempo, se você não conseguir, uma frustração muito grande. Então, você passa a divulgar quando você consegue, né? Então, tem muitos pleitos lá, né, Moraes? Exatamente. Muitos pleitos, principalmente para o OI. É uma situação bem delicada do militar que retorna à ativa. Então, a interpretação desse militar que volta para a ativa tem que estar bem específico. Sim. A partir do momento que ele retorna à ativa, ele tem direito a tudo. E a gente precisa regulamentar Coronel, isso aí. veja, eu quero dar aqui um meu grande abraço ao meu amigo, Coronel Sérgio, que está sintonizado aqui no Facebook, e também as 27 pessoas que também estão aqui nos acompanhando. Sérgio Campos, meu gente finíssima trabalhei com demais. ele. Meu comandante lá na garagem. Deus te Gente abençoe. boa demais, Deus te gente boa abençoe. demais. Então, Coronel, eu quero até fazer aqui uma observação aqui dentro da fala de Moraes sobre o pessoal do BESP. O Coronel, também meu amigo, assim, do coração, Coronel Ferraz, ele até deu uma sugestão, né? Ele deu uma sugestão que a possibilidade de conversar com quem tem ou quem pode tomar decisões, para que o pessoal que trabalha no BESP tivesse uma bonificação, uma gratificação quando ele saísse, quando ele terminasse o serviço, prestasse. E eu entendo isso ser justo. Porque, veja, o militar que já está na reserva e tem a coragem de voltar para a ativa, merece todo respeito e merece ser gratificado quando ele terminar aquele tempo. Entendeu? Em relação aos... Não teve ainda sucesso, né? Mas, assim, seria algo que motivasse, né?
que motivaria os policiais que estão no BESP, porque eles saberiam, olha, eu vou passar aqui, quantos anos passa no BESP? Depende. O policial militar, soldado, em praça, né? Hum. Para entrar no BESP, ele tem que ter no máximo 62 anos. E sai e passar no máximo até 75 anos de idade. Quantos anos aí? Eu sou Vamos lá. Ele pode passar. Bom, geralmente o policial, se ele se apertar 50 anos, ele pode passar 25 com a anos. vida. 14 anos é uma Já vida. temos policiais militares no BESP lá com 23 anos de BESP. Então, já é idade limite então ainda. Moraes e Coronel, quem está ouvindo? 13 anos. É 13 anos na comparação, não é justo, não é justo ele ter ele ter um bonificação não para levar? Eu entendo ser justo. Agora, isso aí é questão de... É questão de lei, né, mano? Porque assim... Não, mas tudo pode ser... Pode ser feito. possível quando... Eu já vejo que a gente já passou da hora da gente regulamentar melhor essa lei, né? Sim. A gente vê o que está faltando, ver realmente o tipo de trabalho, tudo. O que eu Regulamentar melhor. O que eu acho que devia acontecer, né? PSP é maravilhoso, a pessoa vai, tá lá, é uma realidade. Isso é em todo o Brasil, nas Forças Armadas. Em Minas Gerais, quando o policial militar vai para a reserva, é convocado, volta para o serviço ativo, na parte administrativa, na Bahia. Só que lá tem um tempo, né? Tem estados que tem um tempo, 2 anos, 3 anos. No Rio de Janeiro agora, abriu essa modalidade para 2 até 2 anos, até 4 anos. Quem quiser, vai trabalhar, tem a gratificação dele lá. No Pará, só que aqui, a gratificação aqui é a pior do Brasil. Isso eu digo sem medo de errar. A pior gratificação do Brasil é de Sergipe. Né? Estamos tentando agora com o comandante Ribeiro regulamentar essa situação para melhorar mais, para passar do salário mínimo, porque a gratificação do terceiro salário está abaixo também do salário mínimo. Já foi pior. Esse governo quando entrou era R$600. Né? Hoje melhorou um pouquinho, não está bom. Já temos a vantagem agora de tirar o IFV, por solicitação dos policiais militares. Anteontem eu estava na formatura, e tive a grata satisfação de chegar um soldado do BESP, um cabo, me abraçou, Negão, obrigado aí, porque a situação está tão ruim, eu tirei nesse carnaval, eu tirei 5 IFV, eu vou receber mais de R$2.000, eu vou receber um bom dinheiro, mais de R$1.000, aí você vai me ajeitar porque eu estava precisando. E a gente está agradecendo a você por pedir ao comandante, o comandante aceitar isso aí. Graças a quem? A Associação Associação Regular. Então, Morel, veja só. Graças a Deus, primeiro, né? O Graças a correto Deus, né? é pagar um salário justo, digno, para que quando a gente se aposente, a gente vá curtir nossa família, vá curtir nossos netos, nossos filhos. Não precisa mais voltar a trabalhar. Né? A gente volta a trabalhar porque, infelizmente, a gente gosta da farda também e porque o salário é indigno. É uma complementação. É indigno, coronel. Né? Tem muita gente... Precisamos trabalhar saúde, Exatamente. primeiro, né? Saúde. E a parte financeira, para a gente chegar na reserva, você... Se não tiver saúde, meu amigo... Não tem nada. Não tem nada. São exatamente 20 horas e 54 minutos, só falta 6 minutos. Moraes, o outro tema é um tema importantíssimo, mas a gente não vai ter como debater hoje. Deixa pra Porque, próxima sexta. porque o tempo foi... E o assunto foi importante. E a gente vai deixar para a próxima sexta. Qual era o segundo tema? Mas eu vou pedir para você falar um pouquinho. Certo. O outro tema, coronel, era o seguinte: dificuldade da esposa do policial e bombeiro militar com o falecimento do seu esposo. Eu queria que Moraes dissesse só um pouquinho, mas no próximo programa a gente vai continuar esse tema. Pronto, é uma coisa muito grave que está acontecendo com as nossas viúvas. Infelizmente, eu tenho que ser duro, coronel. Não, tem que ser mesmo. Não. Muitos tem que falar a colegas verdade. nossos, eles têm o convívio com as suas esposas, mas é aquele cara que centralizado. A esposa não tem uma senha do conta-cheque dele, da conta dele. A esposa não tem acesso a nada daquele militar. Não conhece nada. Exatamente. Muitos deles não colocam nem a esposa como dependente do Serviço de Previdência. Aí é maldade. Muitas colegas, muitas viúvas, quando o colega morre, tá ali, depende totalmente dele. Tá ali. Se o cara adoecer, se o cara está em coma, ela vai ficar sem dinheiro para comer, porque não tem acesso à senha. Ela vai ficar presa, tudo pode. Não tem nenhuma. Não sabe nem a quem recorrer nada. Ninguém. Exatamente. Não tem nem uma procuração. Porque o casal, tem um casal, tem uma procuração. Olha, isso que aconteceu comigo aqui,
pega essa procuração vai resolver. Ou divida, né? Divida as informações, né? Faça Ele uma conta, dizer, conta olha, conjunta. caso aconteça alguma coisa comigo, procure isso, procure Isso. fulano, vá na associação, lá eu tenho conta no Banese, recebo o meu salário e tal. Teve uma situação agora da viúva que o marido faleceu, uma senhora jovem, não vou citar o nome, porque não adianta fazer isso aqui. só... A moça estava perdida, ela estava na OSAF, Laerte, o negão Laerte, viu ela lá atrás de uma contra-cheque, uma nota fiscal, né? E já tinha uma advogada com ela atrás dela para pegar dinheiro dela. Aí ela, pô, estou aqui que nem doido, não sei o que eu faço na minha vida. Meu marido morreu, e eu tenho que pegar um documento dele, tem que ir no quartel. Aí Laerte, como é? Como é que é militar? Vem que esse nome aqui. Aí mandou para mim, liguei. Foi uma dificuldade conversar com essa senhora. Dificuldade, ela amedrontada, sem saber de nada. Resumindo, consegui conversar com ela. Essa senhora não tinha nada. Não tinha o registro do marido. Não sabe a conta do marido. 2 filhos, um filhinho com síndrome de Down, precisando de assistência. Teve que sair da casa, que morava naquela casa alugada para casa do parente. E estava sem ela nem beira. Nós resgatamos ela, eu, Dona Neide, né? Associação. Conseguimos tirar todas as documentações. Regularizamos as documentações, tudinho. E caminhamos. Hoje ela concluiu o pedido de pensão. Só que tem uma situação. A pensão alimentícia para você pedir, o atestado de óbito tem até 15 dias para fazer. Depois só faz por judicial. E a pensão tem até 30 dias da data do óbito para dar entrada. Porque senão, meu amigo, olha, vai embora. Então, nós temos, o que nós temos que fazer com nossas pensionistas, meus irmãos colegas, meus irmãos veteranos, oriente suas famílias, conversem, abra o jogo para elas, não deixe suas esposas serem só dependentes de vocês. Que hoje que mais tem é nossos veteranos adoecendo. E quando adoece para regularizar as coisas, é difícil. É uma família. O marido e mulher são 2 irmãos. A maioria dos senhores são de família, a família depende de vocês, seus netos, suas esposas. Agora, os senhores não guardem nada, atualizem suas documentações, deixem os documentos fáceis para que suas esposas vejam e tenham mais confiança na pessoa que mora com vocês. Porque depois, quando você cair doente, essa semana você um colega nosso aí, ele surtou no meio da rua, parou o carro e foi aparecer no hospital, vocês sabem onde estava. Alguém mandou a foto para mim, tá aqui. Eu fui lá, localizei a esposa, localizei o carro, conseguimos reverter a situação. Um colega muito conhecido, mas ele deu aquele surto. Que é normal, né? Ele teve problema de diabetes, já teve problema de AVC. Então, cuidem das suas famílias. Nossas viúvas, nossas esposas precisam de atenção melhor. É uma família. Tem um filho responsável. Chame seu filho, olha, isso aqui ó, é nosso, é aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, com sua mãe, deixe tudo organizado. Porque quem está para a vida está para a morte. E às vezes, por falta de você não ter uma confiança, a pessoa não está tomando conta de você, você pode até morrer ou pegar uma sequela maior, porque você não tem ninguém para tomar conta de você, porque não sabe nada da sua vida. Não é isso, não é? Pronto. E isso é mais comum do que a gente imagina, viu? com Olha, certeza. o que existe de militares aí, fechado, trancado, que não divide essas informações com a esposa, e às vezes, meu amigo, ele vai, ou então acontece alguma coisa, né? Ele dá um surto desse aí, meu amigo, a esposa pena. Mas pena. E vou confessar. Esposa e filhos. Vou viu? confessar, eu passei por isso. Eu não, a minha esposa, né? Ela sabe disso. ela tá ouvindo, ela sabe, ela tá assistindo. Bom, eu quero mandar um grande abraço para Moraes. Demo Moraes. Garotinho, assim. Está aqui sintonizado aqui pelo Facebook. Meu grande abraço para você, meu querido amigo. É o garotinho. Moraes. É, meu garotinho. Olha, são exatamente 9 horas. 9 horas, né? 21 horas. O programa, para mim, tá maravilhoso, porque o tema é super importante. Mas esse tema aqui nós iremos voltar na próxima semana, porque é um tema super importante para esclarecer tanto os militares da ativa, tanto os militares da reforma, os pensionistas E os futuros e os militares, né? futuros militares, né? Porque quando um militar parte, a mulher, principalmente os filhos, né, que mais, né, filhos, é quem vai sentir na pele, em todos os sentidos.
em todos os sentidos. Você imagina um velório sem dinheiro para gastar ali, para pensar na dificuldade, né? Pensar na dificuldade. Então, vamos pensar um pouco. Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou pedir para que nós façamos... Não, vamos uma considerações finais. Eu vou pedir que o coronel faça suas considerações finais, depois Moraes e eu finalizo. Bom, eu vou ser breve aqui, eu vou fazer o seguinte, é só aquela retorno ou uma lembrança do programa passado, Sim. dizer o seguinte aos ouvintes que também que tiverem suas dúvidas, né? Que o programa fala veterano, né? Sim, sim. Não é, a gente fala aqui dos veteranos, É pra mas todos, né? é para todos, né? Exatamente. Então, quando a gente fala veteranos, que todos também sintam-se abraçados pelo programa. Isso, e as dúvidas deles também passam para a gente, como eu falei do programa passado. Se por acaso nós não pudermos responder agora, mas responde no programa seguinte, entendeu? Então, a todos, não é porque que seja militar, que seja civil, que seja qualquer área, mas pergunte. Às vezes ela tem uma dúvida, a esposa tem uma dúvida, o esposo tem uma dúvida, o filho tem uma dúvida, pergunte, né? Então, entre em contato aqui com o programa e a gente vai procurar ajudar da melhor forma possível. Agora é com você. Tá certo. Agradecer aqui o pessoal que colaborou hoje com a nosso Pix. Nós conseguimos adquirir R$ 2.323 pela campanha que nós fizemos no dia de hoje, para doação para a família do nosso veterano. Então, obrigado. A associação, semana que vem, vai levar alguns mantimentos, já compramos, né? Se o Murilo já fez a compra da cesta básica, nós vamos comprar mais umas coisas para o nosso garotinho que tem síndrome de Down, né? Que ele vai ter uma coisa especial para ele. E obrigado, nós conseguimos R$ 2.323 para a família do veterano. E um bom final de semana para todos. E participe do programa. Participe, porque nós precisamos chegar aos lados de todos os veteranos do estado de Sergipe. E isso só é possível em função da associação, né? E de quem conduz a associação e de toda a equipe, né? Então, que Deus abençoe você. E quero voltar a esclarecer. Eu fiz um canal, A Voz do Veterano. É preciso que nós divulguemos o canal para que as nossas informações, nossos trabalhos, nossas atividades seja conhecida não só aqui em Aracaju, mas no Sergipe, mas no Brasil e no mundo. Porque nós somos seres humanos e somos seres cidadãos. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Anis. Anis, o nome dele é Anis. Gelton. Aqui é o homem do futebol. Aí futebol é com ele. Então, eu gostaria de finalizar pedindo a Deus que nos dê sabedoria, conforte as famílias, principalmente daqueles que partiram, do subtenente Vidal, do coronel Sérgio Campos. Não, faleceu. O que faleceu. Eduardo. Coronel Eduardo. Eduardo, teve outro. Eduardo O Ferreira. Coronel Everaldo. Não, Everaldo Ferreira. Everaldo Do bombeiro. Everaldo Ferreira. e todos aqueles militares que faleceram, que Deus ilumina a família, e também a família daqueles que estão na luta agora, nesse momento. Então, que possamos sermos sempre unidos como instituição, como profissionais e como cristãos. Que Deus possa iluminar a todos em um bom final de semana. E quero finalizar com a oração do nosso santo São Bento. São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu próprio veneno. Porque nós somos Cristo, nós somos cristãos e Deus está conosco. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima. E aí um final aí. E aqui.